E aí, galera, beleza? Na aula de hoje, vamos ver progressão aritmética. Então, vem comigo. Progressão aritmética. Então, vamos ver a representação de uma progressão aritmética, certo? Então, aqui ele nos deu os termos. Nesse caso aqui, o A1, o A2, o A3 e o A4, até o enésimo termo, que eu vou chamar de último termo. O último termo é chamado de enésimo termo, certo? Então, esse primeiro termo aqui que está vindo na representação, logo, primeiro termo. Logo em seguida, vem o próximo termo, que eu vou chamar de segundo termo. E assim sucessivamente. Terceiro termo, quarto termo, até o último termo. Então, temos um exemplo aqui. O exemplo é, nessa progressão, 1, 5, 9, 13 e 17. Para eu poder descobrir a razão, basta eu ver enquanto esse número está crescendo a mais ou a menos. No caso de 1 para 5, quanto a mais eu tenho de 1 para 5? Eu tenho 4. Basta eu conferir. De 1 até 5, tenho 2, 3, 4, 5. Logo, eu tenho 4. De 5 para 9, eu tenho mais 4. De 9, vou botar bem aqui, mais 4. De 5 para 9, eu tenho mais 4. E de 9 para 13, eu tenho o quê? Mais 4 também. Então, essa razão, ela está se mantendo sempre em mais 4. De 13 para 17, mais 4. Então, essa é a razão. A razão, para a gente descobrir a razão, nada mais é do que eu pegar o A2 menos o A1, eu posso descobrir a razão. Posso pegar também o A3 menos o A2 ou o A4 menos o A3. Como assim, professor? Calma, não entre em pânico. Temos aqui o primeiro termo, que eu vou chamar ele de A1. Temos o segundo termo, que eu vou chamar de A2. Temos o terceiro termo, que eu vou chamar de A3. O quarto termo é o A4. E o quinto termo, o A5. Então, para descobrir a razão, tu olha para a progressão, pega o sucessor menos o antecessor. No caso aqui, o A2 menos A1, que nem a fórmula nos falou bem aqui. Então, quando eu pego 5 menos 1, vai ser igual a 4. Muito bem. 4. Ou se eu pegar o A3 menos o A2, eu vou ter o quê? Eu pego o A3 aqui, que equivale a 9. Então, eu tenho 9 menos o A2, que é 5. A razão ela tem que ser igual. Logo, eu vou ter 4 também. E por último, eu posso pegar também o A3, o A4 menos o A3. Logo, quando eu pego 13 menos 9, vai ser igual a 4. Então, se a razão está sendo mantida, isso é uma progressão aritmética, certo? Que chamamos de PA. Então, uma progressão aritmética. Continuando, vamos ver a definição. Toda sequência que varia pela adição de um valor fixo que recebe o nome de razão. Foi o que nós vimos no exemplo anterior. Exemplos. Eu tenho 2, 5, 8 e 11. O primeiro termo vai ser quem? O 2. Tá bem que o primeiro termo classifiquei. E a razão vai ser, basta eu pegar o sucessor menos o antecessor, que eu pego lá, a razão vai ser igual, eu posso pegar o A2 menos o A1.
O A2 nesse caso aqui é quem? Ó, vou botar bem aqui, ó, o A2. E esse é o A1. Então, o A2 é 5. Quando eu for lá fazer, eu vou ter o quê? Que a razão é igual a 5 e o A1 é 2. 5 menos 2, 3. Então, a razão, no caso aqui, dessa progressão é 3. Vamos ver se ela é mantida. Se a razão é 3, 5 mais 3 é igual a 8, que é o próximo termo. Se eu pego de novo a razão e somo no próximo, com 8, ele tem que dar o próximo número, que vai ser 8 mais 3 vai dar 11. Logo, a razão é 3. Então, está correto aqui. A razão também é 3. E o primeiro termo é 2. Certo? O próximo exemplo. Eu tenho 15, 11 e 7. Como eu faço para descobrir a razão? Segue o mesmo raciocínio. A razão eu posso fazer da seguinte forma. Eu pego o A2 menos o A1. O A2, nesse caso, é quanto? 11, né? Então, eu vou ter 11. Tá bem aqui o A2. E esse daqui é o A1. Eu vou ter 11 menos 15. 11 menos 15 vai dar o quê? Sinais diferentes, lembra lá. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Ou, como falam meus queridos alunos, o mais maior de grande. Então, o sinal do maior aqui é o negativo. Então, agora eu vou subtrair. 15 menos 11, 4. Então, o resultado da razão é menos 4. Então, essa razão é menos 4 e o primeiro termo é 15. Certo? E o próximo exemplo, temos que de 5 foi para 5 e continua em 5. Então, para descobrir a razão, basta eu fazer o quê? Vou classificar. Eu tenho o A1, eu tenho o A2 e tenho o A3. Então, basta eu pegar o A2 menos o A1. Então, seguindo o mesmo raciocínio das anteriores, eu tenho o A2 menos A1. E a razão vai ser igual a 5 menos 5. Logo, a razão vai ser 5 menos 5, 0. Então, o primeiro termo é 5 e a razão é 0. Vamos ver se confere? Se eu tenho 0 e vou somar 5, vai continuar dando 5. Se eu tenho 0 e vou somar aqui, nesse 5, vai continuar dando 5. Então, logo, a razão é 0. Ela não aumenta. Então, a partir desses 3 exemplos, tem como a gente classificar se vai ser uma progressão crescente, decrescente ou constante. Vamos lá? Vamos ver aqui. Ó. Quando a razão é maior do que 0, dizemos que ela é crescente. Quando a razão é menor do que 0, ela vai ser decrescente. E quando ela for igual a 0, ela vai ser constante. Então, analisando aqui, ó, a razão é 3, no nosso primeiro exemplo. Se a razão é 3, e de acordo com a definição, se a razão é maior do que 0, ela vai ser crescente. Confere, vamos ver. Ó, de 2 foi para 5, de 5 foi para 8, de 8 foi para 11. Realmente, ela está crescendo. Agora, quando a razão é menor do que 0? No nosso segundo exemplo, que R é igual a menos 4. Se é igual a menos 4, é menor do que 0. Menos 4 é menor do que 0. Então, ela é decrescente. Vamos conferir.
o primeiro termo é 15 e depois ele foi para 11. De 11 foi para 7. Realmente, ela está diminuindo. Logo, dá para perceber que a razão é negativa, menor do que zero. E no nosso terceiro exemplo, o primeiro termo é 5, o segundo termo é 5 e o terceiro termo é 5. Logo, a razão aqui é igual a zero. E realmente, quando for igual a zero, vai ser uma progressão constante. Quantas vezes eu somar a razão naquela progressão, vai continuar dando uma constante. Agora vamos ver a fórmula do termo geral. Então, a fórmula do termo geral é o enésimo termo, o termo que nós queremos encontrar, vai ser igual a A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1 vezes a razão. Certo? Então, acha qualquer termo da sequência. A partir dessa fórmula, eu posso achar qualquer termo da sequência. Descobrir o número de termos de uma sequência. Que eu consigo descobrir também o número de termos em si, que é no caso, o N aqui. Então, a partir dela, eu posso achar qualquer termo da sequência ou posso achar o número de termos da sequência. Exemplo 1. Eu tenho 2, 5, 8, 11. Eu tenho essa sequência. Logo, eu vou verificar aqui, se é uma PA ou não. A razão aqui, quando eu pego 5 menos 2, vai dar 3. O primeiro termo é 2. No caso, o primeiro termo é 2. Para mim achar a razão, lembra da fórmula? Eu pego o sucessor menos o antecessor. No caso, eu vou ter 5 menos 2, que vai ser igual a 3. Então, a razão é 3. Vamos ver se confere. 8 menos 5, 3. E 11 menos 8 também é 3. Então, tá aqui o primeiro termo é 2, que eu preciso para a fórmula aqui. Depois, eu preciso da razão. E ele me pergunta qual é o 20º termo dessa sequência. O 20º termo dessa sequência. Então, tá bem aqui. Botei interrogação para encontrar o 20º termo. Então, eu pego a fórmula geral, que está aqui, e vou só substituindo o que eu já tenho e o que eu estou procurando. No caso, eu estou procurando quem? O 20º termo. Então, o número de termos que eu vou ter aí, que vai ser, no caso, N, eu vou acrescentar bem aqui, N vai ser igual a 20. Porque ele quer encontrar o 20º termo. Então, quando eu pego a fórmula geral aqui, basta eu substituir o AN, no caso o A20, que ele quer encontrar o A20, que é o último termo, o A20. Então, eu coloco aqui, A20 vai ser igual, o A1 é igual a quanto? Vimos aqui que é igual a 2. Então, substituindo o A1, eu vou botar 2. Mais, que é lá da fórmula do termo geral, o N, que é o número de termos. Então, eu botei bem aqui, N igual a 20, então eu coloco 20. Menos da fórmula, que é o menos 1. Menos 1, vezes a razão. A razão é igual a 3. Tá bem aqui a razão. Então, a razão é igual a 3. Agora, basta eu resolver. Vou ter o A1, vai ser igual, primeiro que está entre parênteses, 20 menos 1 vai ser igual a 19, vezes 3. Agora, eu faço a multiplicação. Muita gente erra aqui nesse ponto. Não podemos errar na matemática básica. Tem uma operação de soma e outra de multiplicação.
primeiro eu resolvo a multiplicação, nesse caso. Então, eu vou fazer 19 vezes 3. 19 vezes 3 vai ser igual a 57. Então, eu vou ter 2 mais 57. 2 mais 57 vai ser igual a 59. Então, o A20, o 20º termo dessa sequência, vai ser igual a 59. Isso é só um exemplo. Nós vamos treinar mais no exercício. Exemplo 2. Agora eu tenho aquela mesma sequência. 2, 5, 8, 11, até o 77. Ele pergunta quantos termos possui essa sequência. Ele já não quer mais o último termo. Ele me deu o último termo aqui. Ó. O último termo é 77. Agora ele quer saber quantos termos tem nessa sequência. Então, eu vou só substituindo. Ó. O primeiro termo vai ser o A1. Está aqui A1 igual a 2. A razão, 5 menos 2 vai ser 3. Já fizemos o cálculo lá atrás. E o último termo, o enésimo termo, que eu chamo de AN, vai ser quem? O AN está bem aqui. Ó. O último termo, que é 77. Então, tá bem aqui o carinha. Agora, vamos pegar a fórmula do termo geral e só substituir. O AN, eu vou botar 77, está aqui embaixo. O AN, eu coloquei 77. O A1, que é igual a 2, está bem aqui. Eu vou colocar, então, o 2 aqui embaixo. Mais da fórmula, o N é o que eu quero descobrir. Então, ele é a minha incógnita. Menos 1, que é da fórmula, vezes 3. Certo? Então, eu pego o 2, que estava somando, passei para o outro lado. Quando eu pegar esse 2 aqui e passar para o outro lado, ele está positivo, vai passar negativo. Então, eu vou ter 77 menos 2 vai ser igual a n menos 1 vezes 3. 77 menos 2 vai dar 75, que está aqui. Ó. E o resto, repetir. Então, o 3 que estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Ele vai passar dividindo aqui o 75. Então, eu fiquei com n menos 1 vai ser igual a 75 dividido para 3. E quando eu pego 75 e divido para 3, eu vou ter 25. 25. Logo, o menos 1 que está negativo vai passar positivo. Então, eu vou ter que n é igual a 25 mais 1, que vai dar 26 termos. Então, a partir da fórmula do termo geral, podemos encontrar tanto o número de termos, quanto achar qualquer termo da sequência. Basta ele nos dizer qual termo ele quer encontrar.